dia, gente linda, família sem retoques. É mais uma semana, presente de Deus para nós. Bora aproveitar da melhor maneira possível. Aqui no Rio de Janeiro, tempo frio, o tempo tá fechado, provavelmente vem chuva por aí. Conta para mim como que tá aí no seu estado, no seu país. Gente, que semana maravilhosa e com certeza essa semana que Deus já prometeu manifestações gloriosas não será diferente. Conta pra mim como foi seu final de semana. No sábado tive uma interferência técnica aqui, então a gente não pôde ter aquele nosso bate-papo sem retoques, mas tá valendo, tá valendo. Conta pra mim como é que foi o seu domingo ontem lá na Vila Sarapuí. Foi mais um domingo cheio da glória do Pai. Gente querida, estamos crescendo. Somos 10.700 inscritos. Eu tô aqui feliz da vida pela sua companhia, pelo seu amor, pelo seu zelo. Muito obrigado por estar nos ombreando aí nesse crescimento. Recebam sem limites. Gente, e hoje, no nosso bate-papo, não sei se você prestou atenção aí no nosso tema, ficou influência humana ou ação do espírito? Vem cá, você sabe me responder? Hoje, nós não vamos lá no Velho Pacto. Eu encontrei aqui um texto no livro de Atos, um momento aqui que o nosso querido apóstolo Paulo passou. E a gente vai meditar um pouquinho. Porque, gente, a influência digital tá aí, né? Mesmo antes de nós passarmos pela pandemia, quem nunca teve, sabe, um homem, uma mulher, um poeta, um artista, que você teve aquela vontade de se inspirar, teve vontade de ser igual, seguiu ali aquela orientação. Gente, isso sempre aconteceu. É muito comum você ver isso através dos veículos de comunicação, né? Você pensa, eu tô com aquela sede, dá logo vontade de beber aquele refrigerante específico. Pensou em lavar roupa, você lembra logo daquela marca específica. Isso é muito comum, gente. Trazendo para o mundo espiritual, né? Que é o que a gente está tratando aqui nessa manhã, nesse nosso bate-papo. Quem nunca, ao ouvir ali uma ministração de um pregador, lembrando de Davi, não pensou em matar ali um gigante? Eu queria tanto ser como Davi, para matar gigantes com uma pedra. Eu queria tanto ter a sabedoria de Abigail. Eu queria tanto ser como Jacó. Sabe aquela influência? Gente, isso é super comum, isso é super normal. E eu tô conversando, a gente está tocando nesse tema hoje aqui no nosso bate-papo, porque é muito comum alguns irmãos e irmãs que estão chegando até o nosso espaço ou estão nos assistindo, bate ali aquela dúvida: Cris, e a graça? A graça, ela veio para ficar? Cris, a graça é temporária? O que é a graça, Cris? Será que eu vou aguentar? Bate sempre ali aquele momento de uma leve dúvida, e é por isso que a gente está conversando, gente. A graça de Deus, ela sempre existiu. A graça de Deus é o favor imerecido que chegou até nós através da pessoa bendita de Jesus. E assim, é uma palavra que é maravilhosa, porque ela é uma palavra libertadora. Ela firma raízes. Ela cria dentro de nós ardentes expectativas, sabe? De dias melhores, de um futuro tendo. A gente começa a receber forças dos altos céus, uma sabedoria para lidar, sabe, com o nosso dia a dia, para lidar com as questões da vida, gente. Porque nós estamos aqui vivendo. Então a graça de Deus, ela gera isso em você. Ela gera em você o desejo de viver uma vida de verdade, uma vida com intimidades com esse Deus maravilhoso, uma vida, sabe, assim, na manifestação de coisas gloriosas. Você entende a sua posição no mundo espiritual, você sabe que você é um homem, uma mulher de Deus, que você foi escolhido para ser mais do que vencedores, e você de verdade, você vive isso. É isso, gente. Não é uma influência humana. Graça de Deus é uma ação do Espírito, porque o
o ministério, ele é do Espírito, gente. E quando a gente entra por esse caminho, por essa sabedoria, tudo fica muito melhor. Porque você entra por um descanso. A sua mente fica tranquila. Sabe? Você não precisa ficar brigando com você e nem com o mundo. Porque você sabe que a ação é do Espírito. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. É Ele que nos fortalece. É Ele que faz tudo. Então a esse Deus maravilhoso, toda honra, toda glória, todo louvor. A graça sempre existiu. Durante algum tempo, esse evangelho foi oculto de nós. Mas aprove a Deus, no tempo chamado hoje, levantar homens e mulheres para crer de verdade nessa palavra e multiplicar e levar adiante. Graça de Deus não é influência humana. Não tem como ser, gente. Não tem como. Eu posso até, sabe, me alegrar com a história da Jaque, eu posso me alegrar com a história do nosso querido irmão Geraldo, eu posso me alegrar com a história do nosso querido irmão Elcio de Jesus, do irmão Ricardo, o irmão Messias, sabe, o irmão Lael. São homens e mulheres que têm, sabe, que têm uma história maravilhosa com esse Deus tremendo, sabe? Mas não é uma influência, não é a influência deles, é a ação pura do Espírito. Saber que eles têm uma história tremenda com esse Deus, uma história de superação, claro que gera em nós uma alegria muito grande, uma satisfação, uma confiança, uma segurança sobrenatural. Mas saber que a ação de verdade vem através do Espírito Santo de Deus, isso nos leva às alturas. É essa convicção que nessa manhã nós teremos gerados dentro de nós. Porque quando nós estamos plenamente convictos, gente, como aconteceu com o nosso pai da fé, nada nos para. Nada pode nos impedir de ver a manifestação da glória desse Deus na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas vidas, em todas as áreas. E quando a gente entra por esse conhecimento, por essa sabedoria, gente, tudo nos está bem. Até uma situação que vem nos pegar de surpresa, a gente entende que nada fugiu do controle do Pai e a gente começa a entender os planos de Deus, a sabedoria de Deus, e aí somos guiados de verdade numa estrada de triunfo. Porque esse Deus, gente, no seu amor, Ele nos escolheu e Ele sabe quem Ele escolheu para viver o poder dessas verdades. Ele sabe quem Ele imprimiu na mente e no coração esse evangelho. Ele sabe quem Ele entregou essa vocação de ser o multiplicador dessa palavra. Homens corajosos, mulheres sábias, que edificam a sua vida no evangelho de verdade, que criam raízes, que se fortalecem num poder sem igual. O nosso Deus, Ele é incomparável. O poder desta palavra em nós, que é uma capacitação, é algo incomparável. É algo que não pode ser gerado humanamente falando. Não tem como, não é uma influência humana. É poder de Deus através do Evangelho. É sabedoria de Deus. Claro que Deus tem usado homens e mulheres nessa sabedoria. Sabe? Como encorajadores. Sabe? Como aqueles que estão atendendo uma santa vocação para estar, sabe, nos gerando coragem, para estar nos gerando conhecimento, para estar nos gerando um equilíbrio, mas a gente sabe que a ação é do Espírito, gente. E nessa ação do Espírito, a gente sabe que tudo é possível ao que crê. A gente sabe que tudo nos foi pronto, tudo está pronto para que nós possamos ter uma vida feliz. E para que não fique somente na minha palavra, gente, porque vocês sabem que aqui o meu bairro, ele passa por essa interferência na internet, eu quero ler um texto, gente, que está no livro de Atos, no capítulo 26. Vem comigo, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa caminhada que o apóstolo Paulo teve, gente. Olha só, Atos, capítulo 26, a partir do versículo 28, que diz assim: Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco não me persuades a me fazer cristão. Respondeu o apóstolo Paulo:
assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Gente, olha esse momento aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado específico, ele foi levantado com uma chamada tremenda, a ele foi dado o evangelho revelado, né? As entranhas do coração de Deus, que é a graça, essa mesma graça que chegou até nós, e ele teve uma oportunidade de ir para o meio, né, de pessoas importantes, reis, governadores, né? Assim como um povo glorioso, um povo maravilhoso que é revelado por meio das suas epístolas, das suas cartas. Mas esse momento aqui que a gente acabou de ler no livro de Atos, é um dos momentos que o meu coração, você sabe, né? Eu sempre falo isso, que o meu coração muito se alegra. Porque aqui nesse momento o apóstolo Paulo entendeu que ele não tinha como influenciar a mente ali daquele rei, do rei Agripa. Você sabe, né, gente? O apóstolo Paulo, ele tem uma história com um conhecimento humano tremendo, né? E ali naquele momento ele vem revelando o coração de Deus ali para aquele rei e para todos aqueles que estavam ouvindo. E diz que de repente aquele rei, ao ouvir Paulo falar, ele diz: olha, foi por bem pouco, hein? Mais um pouquinho. Você ia me convencer, Paulo, a ser cristão. Mas o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, falou: eu não. Quisera eu pudesse fazer isso, ó rei Agripa. A ação é do Espírito. E não só para você, como para todos que estão aqui me ouvindo. Se o Espírito quisesse falar, quisesse fazer, ele iria fazer e tudo ficaria muito melhor. Olha a ousadia desse homem, desse nosso querido apóstolo Paulo. Gente, isso é maravilhoso, porque ali naquela hora o apóstolo Paulo simplesmente pegou a responsabilidade que não era dele e falou: olha, a ação é do Espírito. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, você pode ouvir as ministrações, né, o bate-papo o dia todo, dias, meses, anos, mas se não for o Espírito Santo a revelar, a manifestar, a gerar Cristo dentro de você, não adianta. Então a graça, ela não é uma influência humana. A graça, ela é poder de Deus, poder revelado, sabedoria plena do coração do Pai. Então aproveite esse nosso bate-papo, aproveite sim a manifestação dos testemunhos que tem chegado até você, do poder dessa graça, e viva uma vida na plenitude desse Deus, gente. Porque esse o motivo pelo qual a graça chegou até nós. Nós estávamos cansados de viver influência humana, gente. A religiosidade, o legalismo, com muitos pesos sobre os nossos ombros. Pesos que não nos deixavam chegar a lugar nenhum. Pasmem! Muitos nunca nem tinham ouvido falar dessa graça, desse poder. Muitos viviam uma vida arrastada, uma vida apoucada, gente, no seu entendimento, se sentindo abandonado, rejeitado. Colocavam sobre os nossos ombros a responsabilidade do tal ganhar alma para Jesus, e os nossos lares sendo destruídos, ministérios sendo destruídos por essa influência humana. E aí a gente chega nesse dia chamado hoje, nessa oportunidade, e a gente entende que tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Se respiramos, é por esse Deus, porque é Ele que faz todas as coisas. É Ele que gera tudo isso em nós, uma convicção plena, uma segurança, uma fé inabalável, sabe? Um poder de saber que você é, sim, um homem, uma mulher, mais do que vencedor em todas as coisas. Saber e acreditar, gente, com todas as forças, que a nossa família é bendita, independente de qualquer coisa. Porque quem escolheu fazer essa obra tão perfeita e boa foi o nosso Deus. Tudo provém dele, tudo vem dele, o agir é dele, desse Espírito que está em nós.
E como ele está em nós, ele nos capacitou, ele nos deu infinitamente mais. Isso quer dizer que não há barreira. Como não é uma influência humana, a graça de Deus, ela veio para ficar, gente. Então, bora fazer bom uso, bora receber essa graça de forma devida, bora entender que o ministério é do Espírito. Olha, entre por esse descanso. Entre por esse caminho de sabedoria, entre por esse caminho de zelo, entre por esse caminho de excelência. É um caminho sobremodo longo que esse Deus maravilhoso ele tem para você, e com certeza você será muito bem sucedido, muito bem sucedida também. Eu fico imaginando o poder que o apóstolo Paulo teria no meio desse momento tão digitalizado, né? No momento que a internet está aí bombando, está aí fazendo coisas tremendas, coisas maravilhosas. O poder que ele tinha em mão, gente, o poder digital. Mas como aprove ao nosso Deus colocar esse poder nas nossas mãos, que a gente possa estar fazendo o melhor uso possível de tudo isso, dessas ferramentas maravilhosas que nos tem chegado, que a gente possa de verdade ter uma vida melhor, pensamentos melhores, ações melhores, que a gente possa de verdade fazer a diferença nesses dias difíceis, que a gente possa encontrar força, vigor, alegria, contentamento nesse Deus maravilhoso, através dessa ação do Espírito, desse Espírito que aprove nos levantar como seus filhos, como filhos eleitos, escolhidos, abençoados com toda sorte de bênçãos, chamados a viver uma herança maravilhosa, gente. Gente, esse nosso bate-papo é um bate-papo sem retoques, é rápido, é só para trazer um despertamento. Agora você já sabe, respira fundo, fica tranquilo, porque essa graça, o Ministério da Graça, veio para ficar e está dentro de você, tá bom? Muito obrigado, cooperador, cooperadora desse evangelho das verdades, desse evangelho maravilhoso que te levantou, nos levantou para viver uma vida por cabeça. Assim é, amanhã você já sabe, o bate-papo a partir das 10 horas é com a nossa querida Jaque. Se você gostou do nosso bate-papo, olha, deixe o seu like, deixe o seu comentário, diz para mim como que tá sendo aí esses dias para você e, se possível, compartilhe com geral, tá bom? Graça e paz.